Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos comentar a lição. Você está no canal Rascunho DVD, estamos no quarto trimestre. Nós estaremos comentando a lição de número 5 da classe dos jovens, que traz como título geral a liderança da Igreja de Cristo. E hoje a nossa lição ela é pautada no livro de Juízes, Juízes capítulo 2, verso 7 a 14, né? Nós vamos observar que Juízes, ele vai dar uma continuidade do livro de Josué, né? Embora o povo tinha experimentado o poder de Deus lá no Êxodo, no Egito, a conquista de Canaã, então ele se esqueceu da aliança que havia feito com Deus, né? Podemos ver que no Sinai, por exemplo, eles fizeram aliança e a idolatria passou a ser tolerada no seu meio. O casamento com os cananeus tornou aí uma coisa meio que corriqueira, não é? No capítulo 1, no capítulo 7, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, aliás, diz assim: E serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias, depois que Josué viram toda aquela grande obra a qual ele fazia a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, serviu ao Senhor da idade de 110 anos. Né? E sepultaram no termo de sua idade, em Timnat-Heres, monte de Efraim, para o norte do monte Gás, né? E foram vistos ali, o texto diz que e foi também carregado toda aquela geração, os seus pais, e toda a geração, pois ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviu aos Baalins, não é? Então, quando vamos ver a geração de Josué e seus sucessores imediatos, permaneceu fiel ao Senhor por causa de sua associação com todas as grandes obras, né, que foram feitas pelo Senhor a Israel. Porém, estas palavras foram uma transmissão de narrativa da conquista de Canaã, e foi feita por Josué para a história dos juízes. Faz um paralelo entre as palavras de Josué capítulo 24, verso 28 a 31. E Josué faleceu com a idade de 120 anos, né? 110 anos, ou melhor, é a duração ideal da vida, de acordo com os papiros e estrelas egípcias. Diz que Josué morreu com essa idade, em Gênesis capítulo 50, verso número 26. Moisés viveu uma década a mais, em Deuteronômio capítulo 34, verso número 7, ele viveu 10 anos a mais, né? Aí o texto diz que ele sepultou em Timnat-Heres, que quer dizer pôr do sol, também traduzido por Timnat-Será, que é porção dupla, não é? Então a local tradicional era Timnet, 27 quilômetros do noroeste de Jerusalém, não é? No versículo 10, ele diz assim que esta geração, pois ele se levantou e não conhecia o Senhor, ou seja, a nova geração esqueceu da misericórdia de Deus, do Deus de Israel, e da aliança da nação de obedecer à lei do Senhor. Então os filhos de Israel serviam aos Baalins. Baal era um deus da fertilidade, né? Cuja adoração, segundo se acreditavam, concedia aí fertilidade aos homens, aos animais e ao campo, né? Uma vez que Baal era adorado, né, em manifestação locais, Baal Peor, Baal Gad, Baal Zebul, né, e etc. Era usado aí o plural para Baalins, certo? Esses nomes eram usados. Isso está no texto, ok? E o versículo de número 11, 12 e 13 diz assim: deixaram de servir ao Senhor e serviram a Baal, a Astarote. Astarote era o correlativo de Baalins, feminino. Era um correlativo que é Astarte, que é equivalente a cananitas de Ista, ou seja, Ista Babilônia, deusa do amor e da fertilidade. Ok? Esse é um fator interessante.
Num livro, numa obra interessante de Nilo Lousa, a introdução aos históricos da edição Paulina, da edição Paulo, aliás, certo? Um material interessante. Ele trabalha bem essa proposta quando ele ele fala aqui que a dinâmica de todo o processo daquele povo, né, ele comenta que os juízes eles eram vistos ali como um instrumento nas mãos de Deus, né? Então eles começaram a trabalhar falando dos primeiros capítulos do livro de Juízes, que mostra aí mostra uma conquista. Aqui a conquista da terra não está concluída. Enquanto o livro de Josué apresenta a conquista de forma coletiva, Josué capítulo 1, versículo até o capítulo 12, é violenta. Agora em Juízes é um processo mais longo, é individual. Costumamos chamar isso do livro de Josué, do livro de Juízes, um livro sangrento, né? Porque daí começa todo um processo residual que ficou e todo o processo de consolidar a conquista. Então, nesse início do livro, vamos observar que a liderança da tribo de Judá, em companhia do seu irmão Simão, duas tribos do sul, apesar de anunciar a morte de Moisés, nós vamos ver que ele vê-lo novamente despedindo o povo, né, e as tribos vão ocupar a terra de cada vez de que cada uma recebeu, não é? Então podemos observar que o autor é um autor deuteronomista que apontou isso, apresenta uma infidelidade do povo para com Yahvé, para com Deus, né? E esta causa ia de mal e a pior, inclusive o exílio para a Babilônia. Os filhos de Israel, eles continuavam adorando a deuses cananeus, que é o Baalins, ou Baal, como eu já disse, né? O senhor da fertilidade, né? Astarte ou Astarote, a deusa do amor, da fecundidade, né? Vamos ver isso no capítulo 2, versículo 13 de Juízes. Então Israel continua fazendo o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. Então esta insistência em mostrar a fraqueza do povo de Deus, o rei Josias, ele apontava isso. O rei Josias nos anos 640 a 609, como sua reforma procurou combater a idolatria e suas divindades aí, e destruir seus lugares de culto, né? Então nós vamos ver que ele apresenta a história totalmente clara sobre essa questão. Diz que ele, no versículo 4, 14, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A idolatria era considerada um rompimento da aliança, envolvendo ritos imorais incompatíveis com a santidade de Deus, né? Incompatível com a santidade de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Diz o texto, a aula da lição aqui, texto principal, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Capítulo 21, versículo 25 de Juízes, né? Juízes oferece um registro importante, que é a quantidade, como eu já disse, da historicidade de Israel, da conquista da terra. E ele mostra uma época de altos e baixos do povo, né? É um tempo marcado por declínio espiritual, moral e social. No período dos Juízes, o tópico de número 2, o segundo tópico fala a falta de um líder, né? E no terceiro e último tópico apresenta aí a solução, ok? No primeiro tópico, os juízes, o período dos juízes. O livro de Juízes é um dos livros históricos do Antigo Testamento, sua autoria é desconhecida, né? Shoferim, que significa o nome do livro no hebraico, né? E ele aponta aí para relata a história do chamado de juízes que governavam o povo de Israel, num período em que compreende aí a morte de Josué, como eu já disse, e a ascensão de Saul, né, com uma abordagem da natureza religiosa. O livro de Juízes ele é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida lá em Israel, ok? Este exame mostra aí a infidelidade do povo de Deus, né? O sofrimento, o clamor, a resposta do Todo-Poderoso diante desses fatos que podemos confirmar dentro do livro de Juízes. Então,
a liderança dos juízes. Como é que era isso? Os juízes é mencionado nesse livro, são Etiniel, Iude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefter, Ibsan, Elon, Edom e Sansão. Eli e Samuel, eles pertencem a um grupo seleto, mas seus feitos não são registrados no livro de Juízes. Sendo assim, 14 é o único número de juízes magistrados nas Escrituras. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo, não é? O povo de Deus, a função deles não era herdada aí como uns reis sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus, e os juízes tinham a função de interpretar a lei e mais a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição, ok? No contexto social daqueles dias, né, nós vamos observar que no versículo 14, no capítulo 7, o texto diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, excedeu nas mãos dos roubadores. Os roubadores o entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não puseram mais os pés diante de seus inimigos. Então a idolatria era considerada aí, havia um rompimento, mas eles puderam resistir aos inimigos. Deus de Israel não era incapaz. O Deus de Israel não era incapaz de proteger o seu povo dos seus saqueadores no exercício do seu governo. Contudo, ele escolheu usar o inimigo de Israel para meio de castigar o povo rebelde, né? Foi uma escolha exclusiva de Deus. E suscitou o Senhor juízes, né? Ou seja, o castigo para a idolatria foram planejados para levar Israel a Deus. Ou seja, o Senhor respondeu às orações pertinentes do seu povo na hora de sua angústia e levantou juízes, isto é, salvadores ou libertadores, né? Então, contudo, não obedeceram o que os seus juízes antes prostituíram outros deuses, né? Eles prostituíam após outros deuses. Então, o ministério do juiz não tinha feito duradouro sobre Israel. O livro dos Juízes registra um ciclo invariável, né, no qual Israel repetidamente retornou à idolatria. O culto, a fertilidade fornecia aí a linguagem usada para descrever a apostasia e a infidelidade a Deus, que infidelidade é chamada de adultério. Isso aí, no versículo 18 do texto, diz que o Senhor lhe suscitará juízes como juiz, ou seja, o Senhor capacita juízes a liderar o povo vigorosamente contra os seus inimigos, ou seja, tem tanto a vitória como as derrotas registradas no livro de Juízes são interpretadas como atos de Deus, particularmente, né? No segundo tópico nos aponta assim, né? Por exemplo, o terceiro subtópico do primeiro tópico diz que o contexto social dos juízes, os juízes atuaram no período que pode ser compreendido, bem definido por as seguintes expressões: não havia rei em Israel. Juízes 18, versículo 1, e cada um fazia o que parecia mal, passaria reto aos seus olhos. Capítulo 21, versículo 25. Então, essa declaração aí, né, declaração revela aí um povo sem a presença de um líder permanece em função disso, que acreditava que era livre para fazer o que bem quisesse. Então a desobediência foi uma marca no tempo dos juízes, que estava sem a presença de uma referência, de um líder, né? Tem que ter líder, tem que ter uma referência, tem que ter alguém para cuidar, ok? Josué deveria ter preparado um senhor, deveria ter pedido ao Senhor um sucessor. Sim, não tenha dúvida, ele devia ter preparado e apresentado, Deus cuidaria disso, né? Mas ele não preparou líder. Essa foi uma atitude ruim do profeta, aliás, do Josué, não é? Então, o segundo tópico fala assim: a falta de um líder, né?
O problema que temos, que sabemos lidar, é mesmo que conduzir pessoas orientados nas mãos de diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra aí que a liderança é essencial para o sucesso, né, de uma sociedade, tanto no grupo social, sem uma liderança, está fadado aí ao desastre. Assim como Israel no tempo dos juízes, certa vez, o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela porque andava como ovelhas que não têm pastor, né? E a percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. Primeiro, devemos cuidar para que haja líderes que se importe com o rebanho. E a falta de líderes, segundo o coração de Deus, a falta de líderes segundo o coração de Deus é uma tragédia. Se não tiver líder, o povo se corrompe. Se não tiver uma liderança, o povo se perde mesmo. Então precisamos ter cuidado para que o Senhor, servir ao Senhor e ter cuidado de seguir tudo quanto o Senhor tem dito. Não é porque um povo sem líder é uma situação complicada. Não consegue ter uma visão de nada, porque eles não são direcionados ao que é correto, ao que é lógico, né? Precisa de um líder para que direcione, não é? Então, o que falta faz o líder, a falta que faz um líder não é pouca não. Deus levanta pessoas diferentes, em tempos diferentes, para conduzir o seu povo, né? Na ausência do líder, traz sérios prejuízos quando não tem um líder, né? Quando vamos observar que a falta de um líder é um negócio que não vai somar, que não vai ajuntar, que não vai trazer benefício nenhum, visto que ninguém está coordenando, ninguém está vendo nada, finge-se demência, né? Então, nós podemos observar que todo esse contexto, né, que Israel viveu em consequência de uma desobediência, né? Viveu em consequência disso. Nós vamos observar que tudo que era feito, né, tinha que ser feito dentro da visão panorâmica, visão graciosa, panorâmica não, visão nítida de que Deus era com aquele povo, ok? E o Senhor falou essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo chorou em alta voz, está escrito, não é? Então, que chamaram pelo nome aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor, porque já Josué havia despedido do povo e os filhos de Israel se havia sido cada um a sua herança que possuía. Então, o povo de Deus e o povo que havia servido ao Senhor todo o tempo de Josué e todos os tempos dos anciões que viviam longos dias depois de Josué, os quais viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito. Então, não era por falta de relatos, de fatos, de objetos, de peças vivas, né? Então, o relato do desenvolvimento da nação do pacto, quando começou após a morte de Josué e seus contemporâneos, né? Então, o livro de Josué é simplesmente uma repetição dos versículos finais, né? De Josué, Juízes capítulo 2, versículo 6 a 10, é uma repetição do capítulo 24, versículo número 28 a 31 de Josué. Então, essas diferenças sem importância não apenas formam uma ligação entre Josué e Juízes para tornar o fio da história como foi rompido pelo resumo de cada ser dado aos resultados da guerra entre os israelitas e os fariseus, né? E assim os israelitas e os cananeus, ou melhor, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que dentro desse contexto histórico, bíblico, nós temos aí razões de sobra para entender todo o procedimento, todo o processo de Deus. Tem que ter um líder para cuidar, tem que ter um líder para orientar, um líder chamado por Deus, capacitado, né? Então, por essas consequências, foi necessária atitude para com os cananeus que ficaram na terra, como descrito lá em Josué, ou em Juízes capítulo 1, versículo 1 e 2, versículo 5. Então, esse pensamento é indicado de modo que esse significado, como expresso na fraseologia, não seria
bem o seguinte: agora Josué havia dispensado o povo e os filhos de Israel haviam ido para cada um para a sua própria herança, ok? Então precisamos ter cuidado com essa demanda para que o Senhor continue trabalhando, não é, na vida de cada um de nós, não é? Na vida de cada um de nós. O terceiro tópico apresenta a falta de um líder. Sabemos que é o mesmo que conduzir pessoas e orientando nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial. A liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado a desastres. Assim como Israel, nos tempos de Juízes, certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andava como ovelha que não tem pastor. Então a percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe aí, pelo menos, pelo menos duas importantes lições. Primeiro, devemos cuidar para que haja líderes que se importem com o seu rebanho. Segundo, a falta de um líder, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia, né? Então, realmente é um negócio complicado, né? Tem que ter uma liderança, tem que ter alguém cuidando, tem que ter alguém orientando, não é? E assim sucessivamente. Precisa ter, sim, alguém que cuide, né? Que trabalhe em cima disso, né? Nós vamos ver no capítulo 10, versículo 9, versículo 9, e enterraram no terro de Herantes, de Nat-Heres, no monte de Efraim, o monte de Gás. O relato aí do desenvolvimento da nação do pacto começou após a morte de Josué e seus contemporâneos, anexado no livro de Josué por uma simples repetição dos versículos finais, não é? Então, com algumas diferenças, sem importância, por exemplo, não apenas para formar uma ligação entre Juízes, né, e Josué, para tornar um fio da história que foi rompido pelo resumo de que quer ser dado aos resultados da guerra entre israelitas e cananeus, ok? E assim sucessivamente. Então podemos observar que dentro dessa visão, a situação do povo de Israel foi submetido, não é, a um período dos Juízes, somada aí a atitude das palavras que Jesus fez, que aqui Jesus expôs, é suficiente para mostrar quão grave e problemática, né, é a caminhada do povo de Deus. Então precisamos ter cuidado e estar debaixo da tutela, sim, do líder, né, do líder da igreja, do líder da comunidade cristã, né? As consequências gerais disso, né, nós vamos ver aqui que são as consequências gerais para o povo de Deus, que falta na liderança estabelecida por Deus, por Ele, por causa, segundo a sua experiência, né, a experiência de Israel no período do juízo, podemos apontar os seguintes efeitos: as pessoas ficam sem ter a direção e se torna como um barco à deriva, né? O povo passa a ter uma ideia errônea do que é livre para fazer o que bem entende, então prejudicando o próximo e a si próprio e toda a nação. Então precisa ter, sim, um líder para que esteja cuidando. Então, como um todo, as pessoas ficaram mais vulneráveis aos ataques dos inimigos, toda sorte de males. Então, o registro dos acontecimentos narrado no livro de Juízes é um ciclo, pois a história se repete duas vezes, ou seja, Israel cai na idolatria, Deus subjuga Israel e outros povos. Então Israel clama em meio ao sofrimento, e clama o sofrimento, e Deus os livra por meio de um juiz, ok? Podemos observar aqui em Juízes capítulo número 3, versículos 7 e 9, ok? De 7 a 9, é o que parece. Uma das principais formas de Deus corrigir o seu povo é privando os líderes que os representam da maneira e forma como ele quer ser abençoado, né? As principais consequências de um povo sem líderes, consequência é a falta de uma liderança, permanece permanentemente em números, porém as principais, de acordo com o livro de Josué, com o livro de Juízes, aliás, são confusa, não é? É uma confusão social, aliás, os caos, enfim.
Então nós temos que observar todo esse detalhe. Terceiro tópico da nossa lição, ok? É inevitável, necessariamente, a transição à obra de Deus não falta por uma pessoa, apenas Deus coincidiu, conduziu o seu povo por meio de homens, concluindo que sabemos todos os homens têm as suas limitações e toda a sua herança, toda a sua liderança é passageira, mas o tempo passa para todos instintivamente. Então, sendo assim, a transição é inevitável, né? É inevitável, né? E deve ser conhecer aí segundo o coração, segundo a orientação do Senhor, assim como Moisés, líder precisa ter empreendimento e compromisso, desprendimento e compromisso com o futuro nobre de Deus. Então precisa ter uma dinâmica, precisa ter cuidado, precisa ter convicção da chamada que Deus o chamou. Então precisa ter tudo esses cuidados para que não venha negligenciar, para que não venha se depreciar diante de tão cargo, de tão grande importância, né, que é ser líder. E assim sucessivamente, sem líder, não tendo líder, o povo fazia tudo que dava na sua cabeça, né? Então o líder prepara o sucessor, demonstra reconhecer as suas próprias limitações, a dependência, o amor de sua obra. Grandes elites tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destacam aí a ousadia de Elias, quando escolheu o Carmelo, e Eliseu como o seu sucessor, ok? Então podemos observar o segundo tópico do terceiro tópico, segundo subtópico do terceiro tópico, diz assim: o investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problema em usar pessoas independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel quando ele era ainda muito jovem, não é? Pois o sacerdócio havia se corrompido. Davi era um menino quando foi separado, ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou como uma criança diante de incumbências de ser um profeta, né? E enfrentou dificuldade por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda jovem, né? Ainda jovem. Então é preciso preparar as suas crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o nome do Senhor nosso Deus, ok? O terceiro subtópico diz assim: deixando um legado positivo, né? O que é legado? Segundo o dicionário Hawais, ele significa que é transmitido de geração que se segue. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação com os bens materiais, mas os princípios e valores. A exemplo de vida, não podemos aí também nos esquecer que nas escrituras alguns líderes deixaram um legado aí de dor e de sofrimento. Não pode ser visto aí como uma referência, né? Tomemos por exemplo Recabe, rainha Esther, símbolo da idolatria, né? Apostasia e outros. Sim, é um legado de Sansão. Esse jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o povo das mãos dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos. Todos nós sabemos o que aconteceu com a história, com a vida desse cidadão, ok? É um dos principais personagens bíblicos. Suas próprias escolhas ele fez seguir a sua vontade e ele viveu por elas, né? As dificuldades que ele teve, os castigos, veio por suas mazelas e suas desobediências, né, ao Senhor. Então, que na verdade o que entendemos é que precisamos de alguém que nos norteie, de alguém que nos oriente, de alguém que nos guie e nos aponte aí para onde devemos seguir, né? E, se for possível, trabalhar correlatamente com os nossos líderes, os nossos comandantes aí, aqueles que estão liderando sobre nossa vida, tá certo? Muito bem, que aprendamos aí essa lição, né, do livro de Juízes, né, que o Senhor ele não tolera esse tipo de situação, né? Então
tem que ter uma ordem, tem que ter uma lei. Deus estabeleceu governos, né? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em vossos corações. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.